Bem, pessoal, vou mostrar para vocês agora os códigos em VHDL dos flip-flops, tá? Então vamos começar pelo flip-flop SR. Então nós temos aqui a definição de biblioteca, tal qual como sempre, né? Usando sempre a SD Logic 1164, tá? Tem um espaço aqui errado. E aqui eu tenho a entidade, né? A entidade SRFF seria o flip-flop SR. Tem 3 entradas, SR Clock, do tipo Standard Logic, 2 saídas Q e Q barrado, né, do mesmo tipo. A minha arquitetura é comportamental e aqui ele criou um sinal chamado temp. Aí como é que funciona o nosso circuito? Eu tenho um processo. Esse processo ele é engatilhado pelo clock. Então o código do processo só vai ser executado quando houver uma mudança do clock. E aí ele começa aqui o processo. Esse trecho aqui na linha 16, né? Se clock igual a 1 and clock event, então isso aqui é o que a gente utiliza para poder detectar a borda de subida do flip-flop. Então esse códigozinho é basicamente para detectar um clock de borda de subida. Quando acontece um clock event, é que houve uma mudança de nível. Se o clock é igual a 1, é porque ele estava em 0 e foi para 1, então é uma mudança de nível, é uma borda de subida. E aqui eu vou ter o código, né, um if else, para implementar a lógica do flip-flop, né? Então eu tenho aí, se o S igual a 0, R igual a 0, né? Eu mantenho o mesmo valor de temp. Se o S igual a 1, R igual a 1, que é aquele valor inválido, né? Ele joga alta impedância na saída. Se o S for 0, R igual a 1, ele joga 0 na saída, no temp. Se não, ele joga 1. E aí depois ele atribui esse temp ao Q e o not temp, né, que seria o temp invertido, ao Q barrado. Então esse seria o código para o flip-flop SR. Temos aqui também o código para o flip-flop tipo D, tá? Então aqui ele puxou as bibliotecas. Aqui tem um pouco mais de biblioteca do necessário. Eu não precisava dessas duas aqui, vou até tirar para não confundir vocês. E aqui eu tenho a definição da entidade, né? Entrada D, entrada clock, tipo standard logic, saída Q. E aqui eu tenho a arquitetura. Aí eu tenho um processo que é engatilhado pelo clock. Ele verifica, ó, se teve um evento de clock e o clock é igual a 1, que é essa linha de código aqui, a entrada D vai para a saída Q. Pronto, é só isso. Esse é o comportamento de um flip-flop tipo D. Em seguida, nós temos aqui o flip-flop JK. Mesma coisa, essas duas bibliotecas não são necessárias, a gente vai ficar só com essas aqui. Então eu tenho aqui minha entidade JKFF, flip-flop JK. Eu tenho 3 entradas, JK e clock, 2 saídas Q e Q barrado. E aqui eu tenho a minha arquitetura, que eu tenho aqui um sinal, que eles chamam de temp, que é do tipo Standard Logic, né? E ele implementou dentro de um processo. Aí nesse processo, o que é que ele fez? Esse processo é engatilhado pelo clock, ele verifica se houve um evento de borda de subida, e aí ele implementa a lógica do JK. Se o J e o K forem igual a 0, né? O temp recebe o próprio temp, né? Tipo, se ele mantém um valor de saída. Se não, se o J for 1 e o K for 1, o temp recebe not temp, né? Ele inverte o valor do temp. Se o J for 0 e o K for igual a 1, o temp recebe 0, se não, recebe 1. Terminou o processo, ele joga o temp para sair daqui e o temp not temp, que é o tempo invertido, para sair daqui barrado. Então essa seria a implementação do flip-flop JK em VHDL. E por fim, nós temos a implementação do flip-flop tipo T. Temos aqui a biblioteca, em seguida a entidade, né, que ele tem 2 entradas, T e clock, uma saída Q. E aí eu tenho a definição da arquitetura. Ele também utiliza um sinal temp, ele cria um processo. Aí nesse processo eu dependo do clock, né? Sempre que houver mudança no clock, ele vai ser executado. Aí ele verifica aqui primeiro se o evento de clock é um evento de borda de subida, depois ele faz a lógica do T. É simples. Se o T for igual a 0, eu mantenho o valor de temp. Se o T for igual a 1, eu inverto o valor de temp. No final, eu atribuo a saída Q o valor de temp, e esse aí é o meu flip-flop tipo T.